dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? A gente deseja que essa apresentação, essa gravação encontrem vocês bem. Nós estamos no nosso segundo encontro deste ano, né, deste mês de fevereiro de 2021, e nós, da equipe de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, teremos a oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês sobre alguns fundamentos do currículo de Ciências Humanas, focaremos um pouquinho nas competências de História e Geografia, e também possibilidades para o planejamento pedagógico. A nossa proposta é, em cada encontro, trazer uma possibilidade de metodologia ativa, uma possibilidade de formação, de avaliação contínua, né, e trazendo esses olhares para o ensino híbrido, tá bom? Que é o nosso grande desafio aí para este ano. Eu gostaria de conversar com vocês também, que neste encontro, nesta gravação, nós teremos a participação especial das PCNPs do Conviva, a Silvana e a Carol. Elas falarão sobre as competências socioemocionais e os psicólogos da educação. Nós teremos também a participação da nossa PCNP de Tecnologias, a Vanessa. Ela falará com vocês sobre o centro de mídias, o repositório e as possibilidades aí desta ferramenta para nosso trabalho pedagógico durante este ano, tá ok? Esta é a nossa pauta, nós teremos, né, as boas-vindas, nós escolhemos uma música para o nosso momento do acolhimento, falaremos um pouquinho da fundamentação do currículo, possibilidades, né, dando uma continuidade no nosso outro encontro sobre o planejamento pedagógico, a importância do projeto de vida, principalmente para o novo ensino médio. Traremos uma metodologia ativa, com possibilidade de adaptação para o ensino híbrido, e uma avaliação formativa. E ao final do encontro teremos o momento Chamengos, que já tivemos a participação de muitos professores, tá bom? Para o acolhimento, nós escolhemos um samba, chama-se Samba da Utopia, Jonathan Silva. A gente espera que vocês apreciem. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo endurecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo endurecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever no
cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher tomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo enfurecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher tomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o dançar. Se o mundo... Muito lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, esse momento do acolhimento, ele é sempre esse momento para fruição, para o nosso relaxamento, para que a gente se concentre no objetivo do encontro, certo? Aqui eu trago para vocês os dois caminhos que a gente, enquanto diretoria de ensino, precisa estar ou tentar nos alinhar, que é a demanda do órgão central da Secretaria da Educação e a demanda de vocês, professores, né, que estão com todo o processo da prática pedagógica com os nossos alunos da rede. Tendo em vista a avaliação dos professores e das demandas que vocês colocaram como
importantes para saberem mais, trouxemos aqui, né, algumas palavras, né, algumas frases-chaves. Os professores colocaram explorar mais materiais de apoio, plataformas digitais, o novo ensino médio, taxonomia de Bloom, habilidades essenciais e de suporte. E também pensamos, a partir dessa avaliação, trazer a cada encontro quinzenal com nós da diretoria de ensino e vocês, a partir destas gravações que ficam no YouTube, possibilidades, né, de cada encontro uma sugestão para o ensino híbrido, para fortalecer, aprimorar e, de repente, até aquilo que vocês já estão fazendo, reforçar. E aí, uma possibilidade de metodologia, né, de ensino ativa, avaliação formativa e contínua, e continuar trazendo experiências, né, que estão funcionando na nossa rede, que a gente entende que o Momento Chamego vem muito a esse encontro. E a gente vai amadurecer um pouquinho mais para fazermos formações específicas para a Fundação Casa e também práticas para uma aproximação com a comunidade, que foi uma demanda colocada pelas professoras também, tá bom? E a gente tenta se alinhar sempre àquilo que é oferecido no Centro de Mídias, e que nesses encontros, né, foram falados sobre recuperação, material de apoio e ensino híbrido, e há 2 encontros foi falado, né, há 15 dias atrás e ontem, no caso desta semana, que para vocês será na semana que vem, os fundamentos do currículo e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Vocês receberão via comunicado esta apresentação, a gravação e os materiais utilizados, tá? Então, esse PPT vocês receberão e vocês terão a oportunidade de todas as imagens, elas estão com links, então você clicando, você acessa diretamente a formação, ou o site, ou um material de estudo que a gente está oferecendo para vocês, tá bom? Então, nesse caso, se vocês clicarem ali em Ciências Humanas, você já vai diretamente para as formações, tá? Para o repositório de Ciências Humanas do YouTube do Centro de Mídias. Bom, para pensar esse início de encontro, a gente quis trazer um pouquinho onde que a gente está e para onde que toda essa base, esse fundamento curricular e tudo mais, pretende conduzir a gente, né, para onde a gente vai. Como vocês estão percebendo, mudanças estão acontecendo na concepção da educação. Então, desde que a gente, né, na nossa primeira graduação, ou nos encontros formativos, nós percebemos que isso está cada vez tensionando mais. E agora a gente tem toda uma base legal que estrutura, né, que evidencia essas novas concepções educativas. Hoje nós temos a organização de áreas e não disciplinas, com o olhar para as competências e habilidades, né, ao invés da simples memorização, aquela ideia de prova, de provar, de reproduzir algo, que é muito parecido com o que o professor fala. Então, hoje, é o olhar também para as competências cognitivas, e olhar esse aluno também nas suas competências socioemocionais, trazer esse aluno para interagir com o conhecimento que é construído junto, né, onde o professor é ativo na sala, apresenta o desafio para o aluno e busca fomentar com este aluno que ele ajude na solução de determinados problemas. E que são problemas que muitas vezes são novos, transitórios, né, e toda essa liquidez das relações. Então, nós temos aqui, inclusive, 2 imagens, né, do que a gente entendia como escola e do que a gente está construindo hoje. E aí, ocorreu essa mudança na arquitetura pedagógica do currículo. Então, a gente tinha, né, antes, o olhar, uma estrutura mais passiva, né, onde o professor era o comunicador e muitos assistiam, né, então era professor-aluno, era mais unilateral.
Hoje a gente vê uma geração mais interativa, né, na busca de resolução de problemas, como o princípio da organização da aprendizagem, os alunos sendo convidados a serem protagonistas com crescente autonomia, né? E isso necessita da autorregulação do próprio desenvolvimento, onde aí tem a relação entre aluno, professor, aluno, né? Então, veja, né, nesse esqueminha como a interação ela é diferente do que a gente tinha antes. E aí a gente pergunta, né, quem deve ser esse educador e como que a gente atua nisso tudo, né? Então, o que a gente sabe é que, assim, a educação, né, o processo educativo, ele tem que romper cada dia mais com o processo de fragmentação e hierarquia. A ideia é promover nesses educandos uma capacidade maior de observação, análise, julgamento das situações, de adesão, certo? E que a educação educativa, a ação educativa, precisa ser uma ação formativa. Então, a gente retoma a importância da intencionalidade pedagógica, né? Qual a intenção de determinadas ações que nós propomos aos nossos alunos, né? Uma atividade de altíssima responsabilidade. E, portanto, ela não é espontânea, não deve ser e nem casual, né? Ela exige planejamento, replanejamento, estudo e reflexão constante da nossa parte enquanto educador. E também esse processo de trocas de experiência, né? Porque dada essa volátil muitos saberes, né, muitas informações, essa questão de assim, que ninguém é detentor do saber pleno, né? Existe aí esse olhar de trocas, de experiências, de uma construção juntos. E aí nós temos aqui, eu acho que essa imagem ela é bem interessante para a gente entender a nossa, é uma teia, né? Da fundamentação pedagógica ao qual nós, né, educadores da rede pública, estamos inseridos. Então, nós temos uma base nacional comum curricular, e ela é comum para todo o território brasileiro. Ela não é o currículo, mas ela é um documento de caráter normativo. Então, a partir dela, os estados criam seus currículos, né? Que foi o caso do currículo paulista aí, que no ano retrasado, né, foi dos anos finais, e agora no ano passado, o ensino médio. Então, a BNCC, ela define esse conjunto orgânico e progressivo dessas aprendizagens essenciais, que todos os estudantes devem desenvolver ao longo dessas etapas, né, e modalidades da educação básica. E enquanto o currículo, que aí é uma demanda estadual, cada estado construiu o seu, esse currículo vai definir como atingir esses objetivos. A partir desse currículo, tem as diretrizes e as orientações da rede. Então, né, os professores que estão aí mais de um ano na rede, receberam formações e orientações para a implementação desse como alcançar esses objetivos a partir das competências e habilidades. As escolas também se estruturaram a partir da reestruturação dos seus projetos políticos pedagógicos. E com essa reestruturação, o plano de ensino do professor, que é aquele planejamento maior, né, pensando num bimestre, ou em um semestre, ou até mesmo no ano, também passou por alterações. E aí também o plano de aula do professor. Então, veja como tudo isso, né, está dentro de uma estrutura maior. E como fazer isso tudo dialogar de maneira coerente? Então, nós temos aqui as 10 competências da BNCC, o que elas são e para que elas funcionam. Vocês têm aqui como material de estudo, tá? Vocês já devem ter visto, mas para quem ainda não viu, vocês terão isso daqui para ter como apoio. E também as competências socioemocionais, né? Essas 5 grandes competências, e que depois você tem as demais ali entre cada uma. Nós também ali naquela figura com aquela flechinha, vocês conseguem retomar aquela formação que oferecemos no ano passado, bem específico dessas competências, tá ok? E aqui a gente montou para vocês os materiais de apoio. Então, nós temos como base a BNCC,
E aqui no nosso estado, né, na educação paulista, nós temos o currículo paulista do ensino fundamental anos finais e o currículo agora do ensino médio. E quais os materiais de apoio? Então, vocês vão ter lá o currículo em ação dos anos finais do sexto ao nono ano. Eu coloquei aqui para vocês o Aprender Sempre, que foi desenvolvido em 2019, que contemplava ciências humanas. Porque até o momento, nós temos o material do Aprender Sempre, né, mais atualizado, mais voltado para a língua portuguesa, matemática e agora ciências da natureza. Ciências humanas está chegando, mas aqui vocês têm um material que foi construído por PCNPs da nossa rede e que foi disponibilizado na ocasião para o trabalho de recuperação e aprofundamento, tá bom? Então, vocês clicando aqui, vocês também acessam esses materiais. O currículo em ação da primeira série do ensino médio e o São Paulo Faz Escola do segunda e terceira série do ensino médio. Aqui, se vocês clicarem acima, vocês acessam as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021. Aqui no centro de mídias, vocês clicando, vocês vão diretamente para o repositório, que a Vanessa vai estar falando com vocês no vídeo também. E aqui vocês acessam as plataformas digitais que nós temos, né, que foi disponibilizada aí acesso para a nossa rede. Aqui também, nessa figura, vocês acessam formações anteriores do ano passado, no caso que nós, enquanto ciências humanas, também abordamos sobre os materiais de apoio, tá ok? Aqui nós temos plataformas que nós trouxemos para vocês. Tem essa plataforma que vocês clicando aqui, é a Escola Interativa. Ela é vinculada ao portal Dia a Dia Educação e tem algumas atividades, propostas que vocês podem aproveitar eventualmente. A Diretoria de Ensino Regional de Penápolis, de Ciências Humanas, clicando aqui nessa figura linda que eles utilizam como logotipo, vocês vão encontrar também várias possibilidades para o planejamento das aulas. Vídeos, documentários, materiais diversos que vocês têm ali que o pessoal elaborou e está utilizando para implementar na rede deles lá e que a gente aproveita como colaboração. Nós temos aqui também os jogos geográficos, né, desenvolvido pela profissional Tiara Breda, foi uma dica de um professor de geografia, o Johnny, com qual eu tive a oportunidade de trabalhar, e ele trouxe, né, que essa professora desenvolve vários jogos e que é muito interessante. Inclusive, tem aqui, vocês podem fazer a leitura com QR Code da apostila Construindo Jogos Geográficos Passo a Passo. O blog dela está recheado de informações super legais para trabalhar eventualmente com Google Earth, Street View e várias outras possibilidades aí de uma cartografia, tá bom? E aí a gente convida vocês, se vocês souberem de mais alguma plataforma, compartilha com a gente no nosso grupo de trabalho, né, de professores humanas. Ao final vocês terão um link aqui para compartilhar. Se você é professor que está chegando agora na nossa rede, você também tem a oportunidade de compartilhar informações, formações, dicas de leitura, enfim, compartilha com a gente aí. Agora, a gente fala um pouquinho do currículo em ação e do São Paulo Faz Escola, tá? Eu vou dar um olhar, eu vou oferecer um olhar um pouquinho para a geografia, a Eliana vai trazer um olhar para a história, mas de maneira geral, né, pensando na interdisciplinaridade aí, como conduzir nossos trabalhos e trazer essas metodologias ativas nesse período de ensino híbrido, tá? Pensando nas habilidades, a gente trouxe aqui, isso aqui está tudo no material de apoio do professor, tá? Mas aqui a gente trouxe com especial atenção para a gente planejar as nossas aulas mesmo com mais intenção, né? Com mais clareza em algumas questões. Quando a gente traz as habilidades para trabalhar, é interessante a gente conseguir fazer uma leitura delas. Então, por exemplo, né, aqui vocês já viram no centro de mídia, eles já até trouxeram, não é que o EF é ensino fundamental, aqui voltado para o sexto ano, geografia, habilidade 15, e aí tem esse asterisco aqui, que indica que é uma habilidade específica do currículo paulista, ou seja, só tem ali, tá? O verbo elaborar, hipóteses aqui no caso, indica o processo cognitivo de enfoque. Então, assim, qual é a ação que se pretende
para esta habilidade, para que junto o aluno consiga ser competente para algo, certo? O complemento do verbo para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem, por exemplo. Ele é o objeto de conhecimento, a temática, o conteúdo que será utilizado para ele conseguir elaborar hipóteses, né? O direcionamento da habilidade. E, em diferentes lugares e tempos, os modificadores, que indicam o contexto, no caso, escala espacial ou temporal, ou especificam a temática, tá bom? Então, quando a gente consegue mapear melhor essa habilidade, a gente consegue entender melhor qual a proposta pedagógica que a gente vai levar para os alunos. E sempre tendo em vista a progressão dessas aprendizagens, né? Progressão é uma ideia de evolução, de caminhada, né? Porque, pensando aí nesse processo cognitivo da habilidade, o estudante, por exemplo, do primeiro aninho dos anos iniciais, aprende a lembrar, observar, para que no segundo ano ele consiga identificar, para que no quarto ano ele consiga discutir, para então, nessa transição para os anos finais, né, do sexto aninho lá, ele aprenda a analisar e descrever, a partir do que ele aprendeu a observar, identificar e discutir. É fundamental reconhecer esse processo cognitivo nas habilidades, para que a gente consiga assegurar uma aprendizagem mais efetiva, segura e de qualidade. E além disso, né, dessa progressão, também entender as escalas desses fenômenos estudados. Então, é sempre importante para a gente, enquanto professor, principalmente professor da área de ciências humanas, né, e principalmente professores de geografia, qual eu também faço parte, iniciar sempre com o que é mais próximo da vivência do estudante, daquele material e do contexto que ele vive, para ir ampliando essa escala, no caso, ampliar para uma escala de cidade, de campo, até conseguirmos atingir escalas mais amplas e muito mais complexas, sem perder muito essa relação espaço-tempo de mundo e lugar. Porque assim ele vai conseguindo aprender também a abstrair, tá certo? Isso é muito importante a gente respeitar e ir construindo a partir disso, para que faça mais sentido para esse aluno e que a gente consiga ser mais eficiente mesmo na nossa relação. E aí eu trago aqui para a gente relembrar, né, a nossa a pirâmide, né, da taxonomia de Bloom. Lembra lá que a gente falou na nossa formação anterior, né? Que algumas habilidades cognitivas, né, por exemplo, recordar, são mais básicas, ou seja, menos complexas do que o criar. Então, quando a gente consegue mapear numa avaliação diagnóstica qual é a habilidade que o aluno está com dificuldade, a gente consegue resgatar, consegue compreender um pouquinho melhor como que a gente pode tentar consolidar aquilo que é mais básico para a gente conseguir avançar numa complexidade um pouquinho maior que aquela etapa de ensino exige para a gente e para o aluno também. E aí, alguns professores perguntaram assim para a gente na nossa avaliação, eu queria que falasse um pouquinho mais do que é a habilidade essencial e o que é a habilidade de suporte. No material de estudo do professor, do currículo em ação, vocês vão encontrar isso também, mas a gente traz aqui uma pincelada para tentar um resumo mesmo, para vocês compreenderem e se sentirem mais seguros com relação a isso. As habilidades essenciais, elas são entendidas como aquelas que fundamentam aquele componente curricular. Então, ela é necessária para o desenvolvimento da habilidade que serão trabalhada. Ela é a base, ela é estrutural. Muitas vezes é ela que é necessária para aquele desdobramento que o aluno vai ter eventualmente no segundo ano e no ensino médio, no nono ano e nas séries do ensino médio, por exemplo. Então, elas são prioritárias, certo? Então, ela é essencial pelo fato de ser prioridade. E as habilidades de suporte são aquelas que impulsionam o desenvolvimento dessa habilidade essencial, permitindo essa progressão das aprendizagens que eu falei anteriormente. Então, por exemplo,
Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, às vezes está pequenininho, mas vocês vão encontrar isso no material de apoio do professor. Na habilidade de escrever, vou pegar só o verbo para ser mais sucinta. Para que o aluno consiga desenvolver essa habilidade essencial de escrever, ele precisa estar amparado ou ter o suporte da habilidade de observar, de identificar, de analisar e de comparar. Então, quando ele tem essas habilidades de suporte, ele desenvolve essa habilidade que ela é essencial, tá? Ah, mas qual vem primeiro, qual vai depois? Elas são juntas, mas quando ele descreve, eu sei que ele tem no suporte das habilidades bem consolidado, uma boa descrição, observar, identificar, analisar e comparar. Olha que interessante isso. Então, eu acho que esse desenho ele é muito rico porque ele traz essa ideia de uma flor ou uma ideia de suporte mesmo daquilo que é essencial. E aí, se vocês quiserem saber mais, no material de apoio do professor tem essa leitura aqui também. Então, assim, caso o aluno esteja com alguma dificuldade para operar alguma habilidade essencial, é possível que o problema esteja indicando para alguma habilidade de suporte que não foi devidamente desenvolvida. E aí é importante retomar, né, com uma avaliação diagnóstica, para indicar os caminhos para uma intervenção pedagógica mais efetiva. Porque a partir delas é possível propor atividades de recuperação. Por isso a importância da avaliação como algo que é formativo e contínuo. Ela, na verdade, num linguajar geográfico, ela muitas vezes mapeia a situação que aquele aluno está e para o professor ele consegue identificar aonde que ele consegue e qual atividade propor para ser mais assertivo. E aí a gente tem isso, né? As competências, as habilidades, o conhecimento, atitudes e valores. Para o desenvolvimento da competência, que tem lá as competências específicas para a geografia, para a história, filosofia, sociologia, e tem também as competências gerais e ciências humanas, que está anterior a estas, para que o desenvolvimento dela seja assertivo, ela precisa passar pela articulação dessas várias habilidades. E essas competências, ela só é alcançada plenamente se a habilidade forem sendo desenvolvidas. Logo que eu entrei na rede, eu fiz um curso de formação de ingressantes. E eu me lembro que uma supervisora deu uma dica na formação que para mim, na ocasião, fez muito sentido. Quando estava iniciando para mim essa discussão, para mim, né, na rede já estava há mais tempo, a discussão de competências e habilidades. E ela dizia que era como dirigir um carro. Para eu ser competente dirigindo o carro, tem muitas habilidades que eu precisava aprender. No caso de sentar, colocar o cinto, arrumar o retrovisor, ou seja, tudo aquilo, né, aquelas múltiplas habilidades que nós precisamos ter, inclusive concomitante ao momento que a gente está acelerando na trocar de marcha, tudo isso são as habilidades, para que eu consiga ser competente dirigindo. Esse é um exemplo que para mim é uma analogia, né, que fez muito sentido e pode elucidar algumas questões para vocês, tá? Pensando na geografia, né, que é o foco aí para eu trazer para vocês, na minha contribuição. Os princípios geográficos fundamentais da geografia, né, para a gente construir. A gente aprende a construir analogia, conexão, diferenciação, distribuição, localização, ordem, arranjo espacial. E também a importância de compreendermos os conceitos estruturantes em geografia, inclusive para a nossa formação. Espaço geográfico, paisagem, lugar, território, região, globalização. E aí da importância da gente ter, né, os nossos referenciais teóricos, né, para além do livro didático, para trazer aí sempre uma possibilidade de maior reflexão para quando a gente traz e tenta construir junto com os alunos esses conceitos. Além desses conceitos que estruturam a geografia, a gente tem as categorias de análise, que no caso, né, da geografia, natureza, sociedade, tempo, cultura, trabalho, rede, distribuição, concentração, dispersão. E aqui a possibilidade de trabalhos interdisciplinares maravilhosos, né, com outras áreas de conhecimento também. No 6º ano, o foco é a identidade sociocultural.
Então, os reconhecimentos dos lugares de vivência, das relações entre os fenômenos no decorrer do tempo, da natureza, a questão da paisagem, do lugar. No 7º ano, o foco na formação territorial do Brasil, né, a dinâmica sociocultural, questão econômica, ambiental e política. E aí o foco, né, no conceito de território e região. No 8º ano, a formação dos estados nacionais. E aí, como que ocorreu a implementação das ocupações e nos usos desses territórios americano, africano, tendo como referência os conceitos de região e território. E no 9º ano, os objetos de conhecimento já estão relacionados à globalização e mundialização, né, retomando os conceitos estruturantes de geografia. Olha só que bonito essa caminhada. E quando a gente apresenta esse olhar para o aluno, eu até brincava, né, na sala de aula, é onde que eu tô, para onde que eu vou. E aí, no termo mineiro, né, onde que eu tô, pra onde que eu vou. E aí, eles conseguiam compreender melhor que aquele momento do 6º ano, ele era primordial para que ele conseguisse chegar no 9º ano e o que ele ia construindo ali. Sabe, uma ideia de desafio mesmo, né, de investigação ao longo do tempo, que tinha um porquê daquele conteúdo naquele momento. Então, eu sempre mapeava isso para eles e eu lembro, assim, que eles tinham bastante clareza e ficava bem interessante, assim, eles entenderem qual era a proposta ao longo desses 4 anos. E aí a interdisciplinaridade, né, que para o ensino de geografia é muito importante dialogar com as demais componentes por conta da busca desse entendimento dessa realidade, tanto local, regional como global. E aí a proposta, né, propor diversas aproximações para a gente desenvolver esses projetos interdisciplinares para que estas outras componentes nos ajudem a trazer essa complexidade, né, e esse olhar mais plural para o aluno, né? E aí a importância também da gente sempre trazer nas nossas aulas os temas contemporâneos transversais, tá? Vocês vão ter aqui, vou passar para vocês também. E é muito legal que veio no material do professor o ensino de geografia atrelado à Agenda 2030, que é um plano de ação universal que é desenvolvido pela ONU, que visa o desenvolvimento sustentável. E aí busca aprofundar estudos para o desenvolvimento do protagonismo desses estudantes para fazer frente aí, né, para conseguir pensar em soluções globais dos problemas ambientais e civilizatórios que a gente está vivendo. E aí, todo, né, um convite para a iniciação científica nas áreas de ciências humanas, sociais e aplicadas, incentivando e promovendo a formação desses estudantes. E às vezes, também participando de feiras de ciências, mas às vezes promovendo dentro da escola, num momento de feira mesmo, né, assim, a gente está falando na ideia de uma história, né, de um presencial, mas eventualmente uma adaptação aí para o remoto, possivelmente. Então, muitas vezes eu vi aí as meninas da escola que desenvolveram materiais biodegradáveis, e aí, pela imposição da pandemia, elas desenvolveram com os recursos que elas tinham em casa, né, o liquidificador, não tinha todo aquele laboratório da escola de período integral, mas elas conseguiram desenvolver e adaptar para a casa delas, e aí elas trouxeram tudo isso no projeto, então, é isso. E aí as etapas que nós falamos já também em outras formações, né, sempre iniciarmos as nossas aulas com uma sensibilização, depois a gente contextualiza, problematiza, tenta sistematizar, também tem várias metodologias que a gente pode usar para isso, mapa conceitual, brainstorming, e aí para a gente recuperar eventualmente algum conteúdo que ficou fragilizado, e aí a gente consegue avaliar, né, de uma maneira mais contínua e formativa. E oferece aos alunos também possibilidades, indicando materiais extras, o saber mais. Aqui nós temos os temas contemporâneos transversais, vocês têm no material de vocês, e vocês terão para apoio também. E eu sempre relembro a importância da gente construir adaptação curricular para o público-alvo da educação especial. Então, assim, sempre buscar muito apoio à professora coordenadora. Se a escola tem anos iniciais, as meninas, meninos e meninas pedagogas nos ajudam demais, né? Nós que somos especialistas, muitas vezes, nessa parte mais didática,
desenvolvimento da aprendizagem, mas elas podem contribuir muito. Nós temos na diretoria de ensino também um grupo para auxiliá-los na questão da educação especial. E eu, particularmente, me coloco à disposição de vocês, né? A importância de garantir o direito de acesso e permanência dos nossos estudantes do público-alvo da educação especial, construindo adaptação curricular, pensando e planejando, considerando a especificidade daquele aluno, o perfil dele e o que ele consegue fazer, e sempre pensando num desafio, que ele consiga um pouquinho mais daquilo que ele já está conseguindo agora. E a partir de uma avaliação inicial, o professor vai elaborando esse plano de ação com estratégias, muitas vezes metodologias mais personalizadas, e respeitando as dificuldades, os desafios, né, desse aluno, mas também incentivando para a potencialidade de cada estudante. Então, é sempre muito importante, né, ter esse contato direto com o aluno, para vocês conseguirem aí pensar numa adaptação daquele plano de aula que vocês estão pensando para os demais, tá? Sempre incluir, sempre pensar numa mesma, no desenvolvimento daquela habilidade e daquela temática igual, mas com níveis de desafios diferentes, tá ok? E aí, pessoal, nós, das áreas de ciências humanas, a importância do projeto de vida, né? Ela é o centro, vai ser não, né? Está sendo o coração de todo o currículo, principalmente quando esse aluno chegar na etapa do ensino médio. Então, vocês devem estar aí recebendo várias convites de lives que estão acontecendo todas quartas-feiras no Centro de Mídias, no canal Formação de Professores ou Gestão, e teve 2 lives formativas específicas para o projeto de vida, tendo em vista o novo ensino médio. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas o projeto de vida, ela orienta a eletiva e ela vai também orientar os itinerários formativos na nova etapa aí do ensino médio. Então, muito importante, tem aqui, ó, se você clicar em cima de projeto de vida, vocês vão receber os materiais que tem, né, a versão preliminar para o professor, orientado para esse ano de 2021. Vocês têm acesso às lives formativas, vocês podem assistir, escutar como um podcast aí ao longo do dia, ou às vezes até fazendo outra atividade, as eletivas e também os itinerários formativos, vocês clicam aqui, vocês têm acesso à base legal, tá? O novo currículo, eu vou trazer resumidamente aqui, ele está sendo implementado esse ano para a primeira série do ensino médio, tá? O ano que vem para a segunda série e no próximo para o terceiro ano, tá? E aí, qual é a estrutura? Olha só, a formação básica e a formação dos itinerários formativos. Na formação básica, a gente tem linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Nos itinerários formativos, a gente também tem as possibilidades aí de união para pensar nesses percursos formativos, tá? Na primeira série, esse itinerário, ele está voltado para os componentes do Inova Educação, tá? E esse projeto de vida, bem desenvolvido e elaborado esse ano, vai orientar para que as escolas se organizem para a construção dos itinerários formativos no ano que vem, que a segunda série, no caso, vai ter aí um tempo, né, maior para esse aprofundamento curricular. Tá, desses itinerários. E para a terceira série, a ampliação desse tempo também. E aí, o que é esses itinerários formativos, né? Eles são conjuntos de situações, atividades que o estudante pode escolher conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar sua aprendizagem nas áreas de conhecimento ou, eventualmente, formação técnica e profissional. E aí, eles precisam ter alguns eixos estruturantes, que é a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural ou empreendedorismo, tá? Eles vão buscar integrar e integralizar esses diferentes arranjos nos itinerários formativos, criando oportunidades para os estudantes vivenciarem essas experiências educativas mais profundamente, tá? Associadas aí à realidade que eles estão vivendo hoje. Bom, trazendo aí uma contribuição, né, como metodologia
ativa, já reforço que é em cada encontro uma colaboração, então é um compromisso aí que a gente assume com vocês. Hoje a gente traz a metodologia debate, né, uma ferramenta para a sala de aula. Muitos de vocês fazem, fizeram, vão fazer. Aqui eu trago uma possibilidade de colaboração de uma experiência de uma professora da rede e também pela questão de ser adaptado para o modelo híbrido. Clicando aqui no Saiba Mais, vocês têm um roteiro para auxiliar vocês, eventualmente, para pensar num aprimoramento do debate, numa condução diferente daquilo que vocês estão fazendo, ou para aprimorar mesmo. E se cada um de vocês ainda tiver mais colaboração, tragam para a gente, tá bom? E a gente traz também uma dica de avaliação formativa, que muitos de vocês já devem realizar, né, que por conta dessa questão da adaptação do ensino híbrido e muitos alunos estão no remoto, às vezes, né, essa situação de isolamento de alguns alunos deixam eles um pouco vulneráveis. Então, às vezes, agendar algumas sessões individuais para poder avaliar o aprendizado e fornecer algum feedback para o aluno, tá? E também uma verificação rápida, por exemplo, de uma aula que vocês ofereceram virtualmente, por exemplo, ao final você faz um combinado, né? Se todos se sentem confortáveis com o que aprenderam hoje sobre paisagem, por exemplo. E aí você pede para os alunos individualmente colocar um emoji, né? Um polegar para cima, para baixo, ou as carinhas, né? E colocar no bate-papo ou na janela de vídeo, aí você consegue também ter uma noção ali de como que eles estão compreendendo aquilo, tá bom? Agora a gente vai para o nosso momento chamego. Nós tivemos colaboração da Viviane, nossa ex-PCNP de História, que hoje está como PC PC de Geografia, PC na Escola Moacir Santos de Campos. Ela fez um acolhimento com os professores, clicando aqui vocês têm acesso, e com os alunos. Muito legal essa mediação construída aí da gestão da escola com os alunos, eles colocando os sonhos dele, quais os projetos que estão mudando ou não. Foi bem legal, uma proposta aí para vocês. Aqui, né, algumas contribuições dos colegas de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. O Tiago Marão Vilela diz que ainda não tem, mas a gente aguarda a sua prática, professor. A Cecília Salomão, ela compartilhou aqui o Forms, né, o Google Forms que ela utilizou com alunos para um acolhimento. Aqui nós temos a Elaine, ela compartilhou esse vídeo aqui, né, que é uma professora da rede municipal, que criou ela criou toda uma metodologia e o kit abraço com os alunos, ela compartilhou esse vídeo conosco. O Rafael Luiz Corsi, ele compartilhou aqui a confecção conjunta de mapa conceitual, seguido de apresentação. Eu imagino que foi do ano passado, porque os alunos não estão com as máscaras e tudo mais, mas é uma colaboração muito legal. Eu coloquei aqui um Para Saber Mais, que o pessoal da Coursera, da USP, oferece um curso de mapa conceitual. É bem legal. Opa! Nós temos aqui o Samuel Silva, que compartilhou essa imagem, né, do Enem 2020. O ano passado o pessoal trouxe bastante, ainda está trazendo bastante essa reflexão, né, das diferenças de acessos. E aí a importância, né, da gente olhar para o aluno que não tem acesso e oferecer material impresso, aproveitar a oportunidade aí da questão dos chips de internet, tanto para professores quanto alunos, já devem estar chegando nas unidades escolares. E auxílio aí à gestão escolar para busca ativa e diálogo constante com esses alunos para tentar reduzir, né, a partir das possibilidades que a gente tem, as desigualdades de acesso. E pensar em práticas pedagógicas inclusivas, de fato, que ele consiga desenvolver, ainda em situação de distanciamento social, tanto no presencial como no híbrido, né, para quem tiver a possibilidade de estar remoto. O Júlio César da Silva de Paula trouxe aí as organizações, que talvez ele pense em fazer nas aulas, ele trouxe essa imagem. E eu agradeço a participação e convido mais professores para trazerem boas práticas, né, o que estão desenvolvendo, compartilhar com a gente para a gente refletir junto e
apresentar para os colegas. Clicando aqui, vocês têm acesso à nossa avaliação e também, né, se tiver algum professor aí que está entrando agora na nossa rede, queira participar do nosso grupo de estudos e trabalho, é só clicar aqui que será muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Qualquer dúvida, por gentileza, coloque na nossa avaliação que a gente tenta ao máximo atender a demanda de vocês, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos e até a próxima. O foco do ensino por competência tem orientado a maioria dos estados brasileiros e municípios e diferentes países na construção dos seus currículos desde o final do século XX. Este enfoque ele é adotado nas avaliações internacionais da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que, por sua vez, coordena o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e da Unesco. Da Unesco, né, lembrando que da União das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que instituiu o Laboratório Americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina. Mas para entender este ensino por competência, a gente precisa fazer um exercício do que se discutia há mais de 120 anos, então no final do século XIX. Na época, Joe Dewey dizia que as experiências podem ser força motriz da absorção do conhecimento. Depois, Paulo Freire evolui essa ideia, já em meados e final do século XX, onde ele defendia uma aprendizagem vinculada à experiência, a partir de problemas práticos, se aproximando do dia a dia dos alunos para o conhecimento. E nesse contexto de experiência e conhecimento, eis que surge, então, o conceito de competências. O mais utilizado na educação é o conceito segundo Perrenot. Para ele, refere-se à faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades e informações para solucionar com competência e eficácia uma série de situações. Então, esse conceito, ele aparece aqui na Base Nacional Comum, com as indicações do saber e saber fazer. O que isso significa? Significa que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E, sobretudo, o que os alunos devem saber fazer. É preciso, então, mobilizar, ele seja capaz de mobilizar esses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para aplicar nas demandas complexas da vida humana, da vida cotidiana, do seu pleno exercício como cidadão e do mundo do trabalho. Dentro do currículo paulista, aparece, então, o quadro das competências de história. Olhando para as competências da BNCC, que foram para o currículo paulista, sofrendo transformações e foram acrescentados duas outras competências, sendo elas compreender a história e a cultura africana, afro-brasileira, imigrante e indígena, bem como suas contribuições para o desenvolvimento social,
cultural, econômico, científico, tecnológico e político, e tratar com equidade as diferenças culturais. Compreender, identificar, respeitar as diversidades e os movimentos sociais, contribuindo para a formação de uma sociedade igualitária, empática, que preze pelos valores da convivência humana e que garanta direitos. Vamos lembrar aqui que não é porque está agora no currículo paulista, dentro das competências a serem desenvolvidas a partir das habilidades, mas vamos lembrar que há uma obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira, africana e indígena. Lembrando, então, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, que instituiu o ensino da cultura e história afro-brasileira e africana. Depois disso, em 2008, veio a Lei 11.645, que acrescenta aí o ensino da cultura e história indígenas. Infelizmente, apesar dessa obrigatoriedade como força de lei, parece que nas escolas elas ainda são bastante negligenciadas. Aqui, competências específicas de ciências humanas e sociais aplicadas para o ensino médio. Essas competências, né, que são trabalhadas nas áreas de conhecimento, seja sociologia, filosofia, geografia e história, são as mesmas, são estas 6, e elas estão de acordo com o currículo paulista, com a BNCC. Muito bem. Os materiais de apoio, aqueles que podem, então, nos ajudar enquanto sugestão, né? Porque enquanto sugestão, então, dentro deles, dentro de muita coisa que tem aqui, dentro do currículo paulista, que chamou a minha atenção, porque sempre foi a minha dificuldade em sala de aula, essa adaptação curricular. Aqui, esse currículo em ação, que ele é do 6º ano, e mostra para gente, fala para gente na página 9, que aqui não aparece, mas que essa adaptação curricular, ou o próprio material de apoio, ela não existe, não é um modelo único, não é um missal que o professor tem que né, partir de forma como trabalhar o seu plano de aula, mas uma sugestão para elaboração do plano de aula, onde tem o quê? Metodologias, estratégias personalizadas que respeitam as dificuldades e incentivam as potencialidades de cada estudante. Você pode acessar o seu material pelo QR Code ou ainda por esse link aqui. Vejamos o seguinte, entrando aqui, a gente chega nesse link, nessa página, onde aparecem essas sugestões para a educação especial. Olha, adaptação curricular para transtorno do espectro autista, adaptação curricular à deficiência intelectual novamente, altas habilidades. Então, foi, dentre muito que me chamou a atenção, foi esse material, e que em sala de aula me custava muito o trabalho com esses alunos. Olá, eu sou a Silvânia, PCNP do Conviva. Hoje nós iremos falar um pouquinho das competências socioemocionais, da importância delas no contexto escolar, na vida dos nossos alunos. Lembrando que as competências da BNCC, no aspecto cognitivo dos alunos, mas é uma junção que nós possamos trabalhar para a melhoria na vida dos nossos alunos. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Só, por favor.
Competências socioemocionais. No novo contexto, cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações, requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. Saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, esse texto é um trecho da BNCC, em 2018, e nós vemos a importância da competência socioemocional no contexto que nós realmente estamos vivendo hoje, de tudo que nós estamos passando, a importância dos nossos alunos e de todos nós profissionais da educação em saber lidar com todas as adversidades que surgem, o momento do contexto que nós estamos na cultura digital, na abertura do novo, em saber lidar saber resolver problemas. Isso tudo vai fazer que o aluno seja muito mais engajado no seu aprendizado cognitivo. Temos como definição das competências socioemocionais. São definidas como as capacidades individuais que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos, favorecendo o desenvolvimento pleno dos estudantes e expandindo as oportunidades de aprendizagem escolar. Então, todo esse trabalho vai expandindo, vai ampliando as oportunidades de aprendizagem escolar dos nossos alunos. Nós temos uma pesquisa feita pela pesquisadora Rócio, da Universidade da Espanha. Ela diz assim: para que o menino ou menina possa aprender e se desenvolver, precisa do professor, da família e da comunidade. E nesse processo, o aprendizado cognitivo soma-se ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Não se trata de escolher entre cognitivo ou socioemocional. E ela acrescenta: vamos trocar o ou pelo e, cognitivo e socioemocional. A ciência da aprendizagem nos mostra que está tudo interligado, então é uma rede. Não há como separar essa questão. Vou trabalhar somente no cognitivo, na aprendizagem dos nossos alunos, mas nós temos que preparar ele emocionalmente com essas competências para que ele esteja num ambiente também propício à aprendizagem dele. Então, é papel do professor, da família e de toda a comunidade escolar para trabalhar com todas essas competências. Nós vemos que, também com uma especialista norte-americana, Pamela Bruning, ela diz: se as crianças aprendem habilidades socioemocionais, elas vão ter consciência de quem são, quais são os seus pontos fortes, como se desenvolver e trabalhar nessas áreas. Se queremos alunos mais engajados, é o que temos que fazer. Então, se nós queremos nossos alunos totalmente engajados, que sejam participativos, que sejam ali totalmente responsáveis,
por tudo que fazem, não adianta somente trabalhar com o cognitivo. Nós temos que fazer essa rede, que esse pensamento dessa pesquisadora se une, especialista, se une ao pensamento anterior. Então, é uma rede, uma conexão para que nós possamos trabalhar. E ela diz também que as habilidades socioemocionais podem nos ajudar a construir seres humanos mais completos. Aí a gente para refletir o que nós queremos dos nossos alunos, diante desse contexto que eles estão. Muitos estão vindo com uma bagagem totalmente difícil nesse período de pandemia, juntamente com seus familiares. Muitos nós temos que acompanhando assim nas redes, nas mídias, tantas situações também de alunos que estão vivendo um momento muito complicado. Então, que tipo de alunos nós queremos nesse que nós estamos? Alunos completos. Alunos que buscam saber lidar com todos os seus momentos difíceis. É fácil trabalhar com isso? Não é fácil. No início, a gente vai ter uma resistência, até mesmo do próprio aluno, de ser aberto a esse momento, de ser trabalhado com ele. E que a escola, ela continua aqui, deve ter esse papel no aprendizado e na prática, estendido também à família e à comunidade. Sucesso aí na qualidade de vida dos nossos alunos. Para a Organização Mundial de Saúde, define como saúde mental o estado de bem-estar. Se formos perguntar para uma criança, falar assim, o que é a saúde, uma boa qualidade de saúde mental? Ela fala assim, que a mente tem que estar boa. No qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, o aluno que é trabalhado com essas todas as competências, ele vai se recuperar do estresse, às vezes que sofreu dentro do seu ambiente familiar, ou estresse de um luto, né, nesse momento que nós estamos passando da pandemia, um estresse de todos os dias ali, de uma nova rotina, porque ele teve que se abrir ao novo, e para abrir o novo precisa de uma preparação. Então, ele vai ser recuperado aí, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. E aponta que os pesquisadores perceberam que desenvolver competências socioemocionais, além das cognitivas, é essencial para o sucesso e qualidade de vida. E aqui eu trouxe da revista Nova Escola esse quadro de umas competências socioemocionais muito essenciais, que é lidar consigo mesmo, autopercepção, autoestima, resiliência. O aluno que tem autoestima, aquele aluno, ele, por mais que ele possa passar por um momento difícil, mas se ele tem autoconfiança, é trabalhado com ele a resiliência, de saber, eu estou passando por um momento, mas isso vai passar. Vocês um pouquinho hoje sobre o Centro de Mídias. Agora, professor, eu vou falar com você um pouquinho sobre conteúdos integrados. O que são conteúdos integrados e como eu posso encontrá-los? Conteúdos integrados são vídeos com duração de 10 a 30 minutos.
Esses vídeos são aquelas aulas que foram dadas no ano passado pelos nossos professores lá do Centro de Mídias, da SEDUC, que foram editados. Essas aulas, elas já estão dispostas tanto no Centro de Mídias, na plataforma, com acesso pelo site, quanto pelo aplicativo com os dados patrocinados. Essas aulas, elas trazem também o PPT, que o professor utilizou naquele dia, naquele momento, e traz também o roteiro da aula, para auxiliar os nossos professores, vocês, dentro da sala de aula. Observem que nós temos duas imagens. No canto esquerdo, nós temos a imagem do Centro de Mídias disposto pelo site, e do lado direito, nós temos o Centro de Mídias com acesso pelo aplicativo, pelo smartphone. Pelo site, gente, já está muito claro. Conteúdos integrados, se vocês prestarem atenção, ele já está aqui em cima. Perdoem a coordenação motora aqui. Agora, pelo aplicativo, temos de ir em outros, no canto inferior direito, e logo após isso, nós vamos em repositório. E dentro de repositório, no campus assuntos, nós vamos digitar conteúdo integrado. Vejam que essa imagem é dentro do navegador. Já estou dentro de conteúdos integrados. E aqui embaixo nós temos veja links dos conteúdos integrados. Ao clicar aqui, então ele vai nos direcionar para essa tabela. E o que eu encontro nesta tabela? Colunas dispostas em série, componente, habilidade, título da aula e o link da aula. Eu vou escolher aqui a primeira série do ensino médio de matemática, com o tema, com o título Mudança de base dos logaritmos. Ao clicar no link, ele vai me direcionar para o vídeo desta aula. No canto direito, nós temos aqui o PPT e nós temos o roteiro. Qual a diferença do PPT e do roteiro? Eu sei que muitos já têm muita experiência em relação a isso, mas só reforçando, não custa nada reforçar, né? O PPT, ele é utilizado, vamos supor que eu não queira utilizar este vídeo na sala de aula, eu queira dar esta aula, então eu posso utilizar esse PPT, complementá-lo, eu posso editá-lo, complementando com as minhas informações ou com outros exercícios, ou trazendo, modificando os exercícios dessa aula de uma maneira que o meu aluno, daquela realidade a qual eu pertenço, entenda de uma maneira mais simplificada o conteúdo. Então, eu tenho o PPT e tenho o roteiro. O roteiro, ele é exatamente, ele nos traz na íntegra como esta professora trabalhou neste dia todo esse conteúdo. Em que momento eu posso utilizar esses conteúdos integrados? Eu posso auxiliar os meus professores eventuais, aqueles professores os quais vão para apenas naquele dia, mas que pelo o acesso ao plano de aula do professor da turma, ele já sabe qual é a habilidade que deverá ser trabalhada naquele dia. Então, eu busco em conteúdos integrados a habilidade específica. Posso também, como um auxílio nas minhas aulas de reforço, das habilidades que estão em defasagem, que já foram diagnosticadas pelas avaliações dadas aos nossos alunos. E como uma retomada mesmo de conteúdo. Agora, professor, eu mostrei para vocês por meio do PowerPoint, do PPT. Vou fazer a gravação
direto pelo site para que vocês tenham uma noção maior de como encontrar esses conteúdos. Então, nós vemos que aqui em cima nós temos conteúdos integrados, selecionamos, rolando a página um pouquinho para baixo, nós vamos em links de conteúdos integrados. Vou fechar aqui primeiro, link de conteúdos integrados. Ele vai nos direcionar para esta página aqui, esta tabela do Excel, como eu disse. Eu vou escolher aqui uma aula diferente agora, essa primeira, anos finais, ensino médio, projeto de vida. Ao clicar neste link, ele vai nos direcionar para uma nova janela. Essa nova guia aqui em cima, né? Ela traz para a gente, então, o vídeo da aula, como eu disse. Aqui embaixo, o conteúdo dessa aula. Vou abrir o conteúdo que eu já baixei aqui. Lembrando que quando eu selecionar, ele vai fazer o download, vai vir aqui embaixo, botão direito abrir. Eu já deixei aberto para economizar um pouquinho de tempo aqui. Aqui os PPTs da aula. Olha, todo o PPT eu posso modificar, acrescentar mais um slide ou algum exercício. E o roteiro em Word também, com um plano de aula. As habilidades que vão ser trabalhadas, as competências, o objetivo da aula, materiais e recursos que eu posso utilizar. Lembrando, olha o roteiro, ele fala que a aula ela foi planejada para ser realizada em 4 etapas, o tempo que eu posso ficar em cada etapa, e o roteirinho é bem legal, né? Ele dá uma noção bacana para o professor aí da aula.